Olá, meu irmão, minha irmã. A paz de Jesus esteja no teu coração. Hoje eu quero convidar você a fazer a meditação da Palavra de Deus. A Palavra de hoje se encontra no Evangelho de São Mateus, do capítulo 13, ao versículo 36 a 43. Então eu vou proclamar essa palavra para você. Mas antes de tudo, eu já peço a você que se inscreva no canal, dê um joinha, curta aí e compartilhe esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Então Jesus Cristo falou naquele tempo. Jesus deixou as multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explicar-nos a parábola do joio. Ele respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são as que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e ele retirarão do seu reino, do reino do homem, enviará seus anjos e ele retirará do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não preciso nem explicar no contexto desse evangelho sobre o fim do mundo, sobre a vinda de Jesus Cristo, não é mesmo? Aqui já está explícito, ou seja, aqui já está explícito, já está clara para quem quer e quem quiser entender. Mas fazendo aqui um contexto neste evangelho, é isso mesmo. Os discípulos, eles perguntam a Jesus e eles não compreenderam sobre a parábola do joio. Eu, a semana passada, estava falando sobre essa parábola do joio, onde o homem ali vai, faz, planta e acolhe. E lá no meio do terreno existe o trigo e o joio, mas é necessário que o joio cresça com o trigo. Aqui no Evangelho, aqui já no contexto, dá uma explicação já explícita, reveladora, onde Jesus vai dizer que ele aqui, os discípulos, olha, nós não entendemos, explica para nós o que significa o joio. Jesus aqui claramente diz, é o seguinte, o joio é esse aqui, o joio maligno. E é esse aqui mesmo, está no meio de nós, o joio semente do diabo, mas ali vai chegar um dia que o anjo do céu vai vir, vai arregaçar e vai tirar todo mundo, e vai separar o bem do mal, e vai fazer uma colheita, e vai jogar aqueles que não prestam no fogo. E vai ser assim. Essa é a palavra de Deus verdadeira. Então, nesse contexto, o Evangelho de Mateus aqui traz e apresenta para nós sobre a parábola do joio. E diz bem claro para cada um de nós que vai ser assim mesmo. Aqui eu não devo nem explicar num contexto teológico, porque aqui já diz, aqui já está falando, ó, aqui já diz aqui, Jesus disse, aquele que semeia uma boa semente é filho do homem. Ou seja, ele vai dizer, a boa semente são os que pertencem ao reino. Você já entendeu, né? Então, a boa semente é aqueles que pertencem ao reino. Ele vai dizer, os outros são aqueles que pertencem às más sementes, são aqueles que pertencem ao maligno. Esse é o contexto da palavra de Deus. Entende? Então, ele ainda vai aqui dizendo como vai suceder isso. Ou seja, como vai ser o fim do mundo, quando vai ser o próximo. Ou seja, quando vai acontecer isso, como vai ser essa etapa. E a palavra vai falando no contexto. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Então, lá naquele teu grupo de oração, lá naquele teu movimento, lá naquele contexto onde você vê aquelas confusões, aquelas teorias, aquela vinda e volta, lá naquele teu grupo do WhatsApp cristão, quando você está sempre ali pinicando, fazendo algo e ouvindo pessoas que estão
sabe, semeando discórdia, é o maligno. Está entendendo? Então, o contexto do Evangelho de Mateus, do capítulo 13, do versículo 36 a 43, claramente vai falar aqui como será a colheita. Quem são os colhedores? Aqueles que vão colher, ou seja, aqueles que vão colher, vai dizer aqui, diz assim, o inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Então, quando haver a colheita, vai ser o fim dos tempos. Quando você ouvir assim, olha, rapaz, fulano desapareceu. Rapaz, estamos ouvindo um sinal aqui e parece que as pessoas sumiram. Alguma coisa vai antecedendo. Aí vai dizer lá mais adiante, veja só, os que cortam o trigo são os anjos. Então, quem vai cortar os trigos é os anjos. Aqueles que estão no meio do povo, aqueles que são, sabe, de oração, aqueles que estão perseverantes, aqueles que estão ali na roda da oração, que estão constantemente lendo a palavra. Isso não significa que aqueles que estão lendo a palavra, pregando a palavra, vão reinar no reino do céu. Mas entenda, no contexto do discernimento, aqueles que são fiel mesmo na palavra de Deus. Então aqui vai dizer, quem vai fazer essas colheitas são os anjos. Quem são os trigos? Os trigos somos nós, aquele que multiplica os dons, aqueles que perseveram. Então vai vir no final dos tempos os anjos do céu e os anjos malignos. Vão fazer ali uma guerra. Vão guerrilhar. Vão cifar. Vão cefar. E vai dizer ainda lá, com o joio vai ser retirado e vai ser jogado no fogo. E vai ali, justamente, nesse contexto, acontecerá nos fins dos tempos, que o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado dos que praticam o mal. O pecado só vai acabar quando Deus enviar seus anjos. Ah, padre, mas o pecado não acabou? Cristo não morreu? Não ressuscitou? Cristo não ressuscitou por nosso pecado? Morreu por nosso pecado? Não tem mais pecado não, padre. Ué, tem pecado sim. Eu tenho pecado, você tem pecado. Mas o pecado definitivamente ele vai acabar, já irá, quando Deus autorizar os anjos e vai aniquilar. Não vai existir mais pecado na face da terra. Assim como vai ser a colheita geral. No contexto aqui vai dizendo que, nesse contexto vai dizendo, depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja só, aqui tem uma analogia escatológica dizendo, olha, aquele que não pertence a Deus vão ser colhidos, vão jogados na fornalha de fogo e vai ser doloroso. Por isso que a igreja fala sobre o purgatório, que é um dogma da igreja, né? Não é bíblico, mas já a igreja conseguiu isso com a sabedoria do Espírito Santo e se tornou-se como purgatório. Então, o fogo representa aqui o purgatório, entende? Então, nesse contexto, vai dizer, então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tiver ouvido, ouça. Quem são os justos que vai brilhar como o sol? São aqueles que perseveraram, meu irmão. Aqueles que vão ficar fiel para sempre, na palavra, na perseverança, indo à celebração, sendo justo, entende? Vão brilhar. Ele vai ver o brilho de longe. Ah, aquele é meu. Então, vai ser cefado para a colheita do reino do céu. Amém? Então é isso, a reflexão de hoje que eu trago. Deus abençoe você. Bye bye. Até o próximo vídeo.